Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada pessoa aqui presente, com cada família, para sempre em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos hoje, meus irmãos, pensar juntos, refletir juntos, tá? Nesse domingo, né? Esse domingo que estamos aqui, todos reunidos, certo? Em família, no dia 24 de novembro, não é isso? De 2024, nós vamos hoje pensar a palavra de Deus, certo? Algo muito importante e que está muito atual nos dias de hoje e que nós devemos, além de pensar, dentro disso nós precisamos tomar atitudes cristãs que são necessárias para que possamos ter um viver. Não é perfeito, não é uma perfeição, que nós não somos perfeitos, nós só teremos perfeição na glória por causa de Cristo e teremos um corpo incorruptível. Hoje nós vivemos na limitação e pela graça de Deus, certo? Nós nos desviamos, nós driblamos o mal que muitas vezes nos acomete, as inclinações do pecado. Então nós vamos trabalhar hoje, pensar hoje juntos aqui, meus irmãos, sobre os gestos que abençoam e os gestos que não abençoam. Vamos pensar sobre isso, e isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que os gestos, a forma como nós agimos com nossas mãos. Se você observar as suas mãos, as nossas mãos, a gente utiliza nossas mãos quase o tempo todo. Quase o tempo todo. Então, nós devemos refletir sobre isso. Para que nós existimos na linguagem corporal das nossas mãos? O que é que nós fazemos com a nossa linguagem também corporal no todo? Certo? Nós devemos pensar isso. O que é que Deus, o soberano Deus, Ele pensa, Ele quer que a gente faça com esses membros que nós temos no nosso corpo? Né? Como é que nós devemos atuar com isso? Como nós devemos agir com isso? Como devemos pensar quando estivermos gesticulando com nossa linguagem corporal? O que é que Deus, como é que Deus é glorificado nisso? Devemos pensar assim, devemos agir assim, devemos refletir com isso e entender que Deus não é aquilo que muitas vezes as pessoas pensam ou nós nos iludimos em pensamento. Deus, ele não se limita à nossa imaginação natural, Deus não se limita ao nosso intelecto, Deus não é como um de nós, certo? Limitado, certo? Aquele que é muito superficial. Não, Deus é um Deus infinito, Deus é um Deus glorioso e os seus olhos estão sobre toda a terra. Se você observar, quando está ali no livro de Jó, no capítulo 1 ali, o diabo ele está passeando, ele está rodeando a terra, certo? Ele está ali passeando e rodeando a terra e ele vai se apresentar diante de Deus. Como é que ele vai? Quando ele vai se apresentar diante de Deus, nós percebemos a ótica de Deus. Deus diz para ele: que tem visto o meu servo Jó, ou seja, os olhos de Deus, nada passa desapercebido. Ele é o Senhor que vê todas as coisas, os olhos dele estão em todos os lugares. Agora a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho que cair numa alienação, numa preocupação de que Deus está me vendo, e eu tenho que ficar num absurdo de dizer assim: e agora? Eu vou entrar numa paranoia de ficar preocupado com o que eu estou fazendo? Não. Se você tem que entrar no pensamento do seguinte, que você deve, como cristão como eu, nós devemos, sim, estar em todo o tempo, sempre na dependência de Deus, e não entrar numa paranoia de achar que Deus é aquele Deus carrasco, sabe? Aquele Deus que, porque eu fiz algo errado, Ele vai arrancar minha cabeça, Ele vai me destruir, Ele vai me matar, Ele vai me esmagar. Não é também assim. A sensação que muitas vezes Deus está vendo o que você está fazendo, muitas vezes dá a conotação de que nós sabemos que Deus é um Deus que tem ira. Ele é um Deus que se ira, claro, mas também é um Deus amoroso.
é um Deus gracioso, é um Deus que nos disciplina para nos corrigir, mas Ele não é um castigo que é para nos destruir, nos arrancar nossa cabeça, esmagar. Não é esse o pensamento, não é essa a ótica correta do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus, entendeu, que tudo vê, nada passa desapercebido aos seus olhos, porém é um Deus também gracioso e Ele tem misericórdia de nós todos os dias. Aí eu pergunto para você nessa noite, será que temos agradecido por suas misericórdias todos os dias? Será que temos agradecido por sua graça todos os dias? Será que temos agradecido por sua compaixão todos os dias? Será que temos agradecido que Ele tem nos suportado todos os dias? Devemos agradecer ao Senhor por isso. Nessa noite eu quero apresentar a vocês isso, gestos que abençoam e gestos que não glorificam a Deus, que não abençoam, que não é relevante aos olhos de Deus e nem para a vida de um cristão na prática. Na prática cristã, não são gestos que glorificam a Deus. Percebemos claramente que nossas mãos, que é um dos membros que mais usamos, não mais que a língua, mas usamos bem, né? Tem a função nítida quanto ao que se refere o texto sagrado na Escritura. Ou seja, as nossas mãos devem ser, em muitas ocasiões, instrumentos de bênção. Instrumentos de bênção da graça de Deus a todos os homens que assim quiserem ser abençoados. Ou seja, lembrando que o abençoador, o agente da bênção não somos nós, é Deus. Em hipótese alguma, as mãos que fazem o gesto gracioso é a nossa mão que faz o efeito, o poder acontecer de abençoar. Não. O Deus do qual nós servimos, do qual nós suplicamos, do qual nós invocamos, como disse o apóstolo Paulo, invocai o nome do Senhor e será salvo. Certo? Essas nossas mãos têm que ter uma representação gestual que estende o quê? Graça de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus, o amor de Deus para as pessoas. Um gesto de amor com nossas próprias mãos, retrata muito do que nós somos perante Deus. E eu quero que você comece aí a prestar atenção em alguns textos da palavra de Deus que nos faz nessa noite viajar na Bíblia e ver o quanto Deus usa, como com as nossas mãos, Ele usa alguns textos, Ele usa para que a gente abençoemos pessoas, para que a gente seja agente de bênção, para que nós sejamos instrumentos de sua bênção para as pessoas. Observe aí, por exemplo, nós podemos ver aí em Mateus capítulo 12, versículo 20, que diz assim, você pode acompanhar na sua versão bíblica, que diz assim, olha, não esmagará a cana quebrada. Você vê que o gesto, observa que a atitude, que a inclinação de Deus, que o comportamento de Deus, como Ele age, olha como é que Deus pensa, olha como é que a essência de Deus é. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, Ele fará a justiça, que a justiça seja vitoriosa, ou seja, Deus não esmaga, Deus não destrói, Deus não maltrata, Deus não destrói aquele que já está no fim, praticamente só a fumacinha, sabe? Se você observar um paviozinho que fumega, a canazinha quebrada, você vai ver que ele está ali no limite. Deus não chega lá e pisa para terminar de matar. Deus não é assim. Você já mostra aí a essência, a natureza de Deus, o que é que Ele é. Nesse aspecto você já percebe como é que nosso Deus é. Ele não é um Deus carrasco, destruidor, que pega a pessoa quebrada, que está só um paviozinho e acaba de matar um carrasco, um destruidor. Segundo texto, você pode acompanhar aí no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 16. Observe aí, em seguida, olha só esse gesto, observe esse gesto de Jesus. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as o quê? Abençoou. Olha esse gesto de Jesus que nós devemos multiplicar. O quê? Os atos de quem? De Jesus. Nós devemos multiplicar os atos de Jesus. Devemos abençoar crianças. Não devemos ter misericórdia da pessoa que está sofrendo.
sabe? Não devemos maltratar, acabar de matar, acabar de executar, acabar de sepultar aquela vida que já está no fim, que está clamando misericórdia. Não, isso não é o nosso Deus, certo? É um Deus que, quando pega uma criança nos braços e impõe as mãos e faz o quê? Abençoa a vida dela. Abençoa a vida dela. Terceiro texto para você refletir aqui nessa noite comigo, está em Lucas capítulo 4, verso 40. Olha o que é que diz aí no Evangelho. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele as curou, impondo o quê? As mãos sobre cada um deles. Aqui Jesus não está dizendo que nós devemos fazer uma fila nesse quarteirão de 10 mil pessoas, de 20 mil pessoas, e dizer, olha, vem para cá para receber sua bênção. Deus não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo aqui que Jesus, a todos que chegavam até ele, que necessitavam de suas mãos sendo impostas para que recebesse a cura, Jesus fazia o quê? O curava, o abençoava, o agia sobre ele. Gênesis 48, do verso 14 ao 19, você pode acompanhar aí, olha, no Antigo Testamento, Gênesis 48, observe só como isso está na Bíblia. Observe, 14, olha o que é que o texto da palavra de Deus diz aí, meus irmãos. Observe aí na sua Bíblia. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Embora Manassés, esse filho mais velho, e abençoou a José, dizendo que Deus, a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. Olha só que interessante, até o 19. O anjo que me redimiu de todo o mal, abençoou estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Ele está aqui realizando a oração de bênção. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. A reação de José, né? Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-lo da cabeça de Efraim para a de Manassés, e lhe disse, não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Os patriarcas tinham essa linha, essa forma de agir com os seus parentes, de abençoar a sua descendência. Então as nossas mãos, elas têm que ser instrumentos de quê? De bênção. Nossas mãos têm que ser. Abrindo aí Marcos, se você quiser acompanhar também mais um texto base para nossa reflexão nessa noite. Marcos, no capítulo 9, do versos 43 a 44, afirma assim a palavra do Senhor: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. É melhor que nossas mãos sejam para a glória de Deus, que represente a bondade, a graça, como é que eu posso dizer aqui de uma forma mais prática, um gesto de amor que representa a natureza de Deus, para que nós não sejamos pessoas que achamos que não há condenação em nossos gestos, que nossas mãos o glorifiquem. Um outro texto da palavra de Deus, um outro gesto que nós podemos ver no texto sagrado, em Timóteo 5:22, você pode aí, esse texto que nós estamos iniciando nessa noite: não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros.
Conserve-se. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui, instruindo Timóteo. Não seja precipitado, que é uma pessoa precipitada. É uma pessoa que se apressa a fazer aquilo que não é para fazer naquele momento. Não se precipite em colocar as mãos, em pôr as mãos sobre quem? Sobre quem? Em pôr as mãos sobre a pessoa para ser ordenada, consagrada ao ministério, ao cargo da igreja. Não seja precipitado. Consulte a Deus, porque hoje, se nós observarmos o Brasil, qualquer um que tem aí, as pessoas já vão dizendo que é pastor, que é missionário, que é presbítero, que é diácono, que é obreiro, e vai impondo as mãos. Por isso nós vemos tantos escândalos e tantas coisas erradas no nosso meio, que tem maculado o nosso meio cristão. Um último texto dessa base de hoje, inicial na introdução, está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Observe aí. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Está se referindo a Paulo, se referindo a Timóteo. Mediante o quê? Imposição do quê? Das mãos. Timóteo foi designado a ser um presbítero, a ser um pastor, com a imposição das mãos. De Paulo, o apóstolo. Uma observação aqui nessa introdução de hoje, meus irmãos. Os gestos são vocalização, ou seja, é uma forma de comunicação faladas que se anexa à linguagem humana. O gesto de apontar o dedo, o polegar, uma curiosidade, para cima, por exemplo, os chineses usavam para sinalizar a aprovação e que foi adotado pelos Estados Unidos, certo? A saudação militar de tirar o chapéu era forma de também demonstrar respeito a muitos outros gestos que vemos na antiguidade, tem em muitos a sua origem milenar, certo? Se você observar, fizer um estudo, você tiver curiosidade nisso e você for atrás a fundo, você vai ver que a vocalização, os gestos, a forma, por exemplo, as libras, né? Todas essas origens de gestos, essa comunicação é uma vocalização do ser humano para com as pessoas. Ou seja, as nossas mãos, o nosso gesto corporal, ela pode ser bênção, como pode ser reprovação. Depende de como nós estamos agindo. Uma segunda coisa nessa noite, meus irmãos, e quero fazer uma primeira pergunta aqui a todos nós, para nós refletirmos. O que estamos fazendo com as nossas mãos? O que estamos, perante Deus, fazendo com as nossas mãos? Êxodo 17, verso 11, afirma assim: durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos, cansadas, Amaleque tinha a vantagem. Observe, quando Moisés estava com as mãos levantadas na batalha contra Amaleque, certo? Deus disse a Moisés: Moisés, estenda as tuas mãos, levanta as tuas mãos que eu vou dar vitória ao exército. Enquanto Moisés com as mãos levantadas estava, prevalecia contra os inimigos. Quando ele cansou os braços, o inimigo prevalecia. Teve que os dois companheiros de Moisés, dois discípulos de Moisés, segurar os seus braços para que eles tivessem a vitória. Então o gesto das nossas mãos tem que glorificar a Deus. Nós temos que buscar glorificar a Deus com as nossas mãos. Nossas mãos têm que abençoar e não ser uma mão que faz reprovação para com as pessoas. Nossos gestos com as nossas mãos afirmam muito das nossas intenções e nossos corações. E nós estamos vivendo isso hoje. Meus irmãos aqui da congregação presbiteriana CNA, no bairro Triângulo, nós estamos vivenciando isso hoje. Nós estamos vivendo isso hoje como que pessoas fazendo gestos que muitas vezes, ao invés de abençoar, não incomoda, não glorificam a Deus, coisa que incomoda, coisa que faz mal. Tem gestos hostis, gestos que fazem alusão à morte, à desgraça. Observe, nós estamos vivendo isso hoje e nós temos que parar para observar e dizer: esse modismo, essa mania, esse costume, eu não vou fazer isso porque isso não glorifica a Deus.
porque isso não provém do Altíssimo. Isso não é de Deus. Jesus Cristo não se comporta assim. Nos atos de Jesus você não vai ver seus membros, seu corpo, suas atitudes, seus gestos não glorificar a Deus. Todos os gestos, todo o comportamento, todos os atos de Jesus é simplesmente abençoar vidas. Abençoar vidas. Abençoar vidas. Uma segunda coisa, nossos gestos com as mãos demonstram o nosso caráter. Sim, demonstra sim. Como é que nós, às vezes nenhuma palavra sai da nossa boca, nós não salivamos uma só vogal, nenhuma só consoante, mas só com o gesto das mãos nós mostramos que caráter nós estamos sendo naquele momento, que personalidade estamos esboçando naquele momento, de que forma nós estamos mostrando se é reprovação ou se é aprovação. Os nossos gestos falam muito sobre o que nós estamos sendo naquele momento. Uma terceira coisa, os nossos gestos, os gestos com as mãos, têm demonstrado também o quanto tem sido ruim conviver no meio em que as pessoas usam hoje o gesto das mãos para simplesmente incomodar, criar, fazer o mal, tornar um ambiente, uma localização, uma rua, uma família, a convivência em sociedade, como tem sido ruim. Como tem sido ruim. Nós perdemos a liberdade e não percebemos. Por causa de gestos hostis. Os gestos das nossas mãos, os gestos corporais. E muitas vezes hoje está tomado o Brasil com essas coisas. Em todo lugar, principalmente no Nordeste, em todo lugar tá demais isso. Tem causado danos à sociedade. Tem feito mal às pessoas. Tem feito as pessoas ficarem oprimidas. Tem feito as pessoas ficarem tristes. Tem feito pessoas até se mudarem de bairros, de localização, porque não aguentam mais. Não aguentam mais o peso desse tipo de comportamento gestual que não glorificam a Deus. Cristão, eu quero dizer para você nessa noite, não imite as trevas. Não comunguem com as trevas. Não faça aprovação às coisas que as trevas fazem. Porque tudo em você é templo e morada do Espírito Santo. Portanto, você tem que glorificar a Deus com o seu corpo. E as suas mãos fazem parte disso. Uma quarta coisa, devemos agir com a semelhança do patriarca Moisés. Que levantando as mãos, glorificou a Deus ali naquela batalha. E um ato de levantar as mãos no Antigo Testamento é um ato de adoração a Deus, de glorificá-lo. O ato de levantar as mãos não é uma questão de reteté, de renovação espiritual, de pentecostalismo barato, não. O ato de levantar as mãos, o judeu, ele levanta as mãos como um ato de adoração a Deus, de reverência, de dizer, olha, eu estou aqui em adoração ao Senhor. Isso é um ato nobre, isso é um ato que abençoa, não é um ato hostil, é um ato de adoração. Levantar as mãos não é uma reprovação, é uma forma para o cristão, quando levanta as mãos, está simplesmente adorando a Deus. Adorando a Deus. Ou seja, Moisés, além de fazer aquilo em obediência a Deus, Moisés estava num ato também de adoração, mostrando simbolicamente para nós que nós podemos adorar a Deus em mãos levantadas. O ato de ajoelhar-se, o gesto corporal de ajoelhar-se, também é um ato de adoração a Deus. Porque, claro, quando a intenção do coração de ajoelhar-se é para adorar a Deus. E tem gente que ajoelha para muitas coisas. Porém, quando eu me ajoelho em adoração a Deus, eu estou dizendo o significado, o fim, o objetivo. Adorar a Deus, assim como levantar as mãos. Louvor é um ato de adoração a Deus. O meu gesto de usar minha voz, o meu gesto de fazer o louvor, de participar do louvor, de cantar o louvor, é um ato de adoração a Deus. Assim como cantar glorifica a Deus no louvor. Em petição a Deus por nós, também a petição
nós percebemos que no ato de Moisés era um ato de... Essa mão levantada mostrava: eu estou te pedindo ajuda, age Deus. Age nesse momento de batalha, age nesse momento de luta, age nesse momento de guerra, age nesse momento, ó Senhor, porque nós necessitamos da vitória até o final. Esse ato também, esse gesto corporal, também mostra que eu preciso pedir a Deus, eu preciso me quebrantar e dizer: Deus, eu preciso do Senhor, Deus, eu necessito do Senhor, Deus, eu dependo do Senhor, Deus, eu não consigo vitória se não for pelo Senhor, então Senhor, me dá a vitória. Esse foi o ato também do patriarca Moisés. Nossas mãos levantadas perante Deus, esse gesto nos remete à dependência total de quem? De Deus. Deus, não do homem, de Deus. Porque Deus é quem nos dá a vitória. E só somos mais que vencedores por causa que Deus venceu o mal. Nós não somos mais que vencedores porque somos importantes, porque somos o povo de Deus, porque somos pessoas mais ungidas, mas não, nós somos mais que vencedores porque Deus venceu a morte, o inferno e as trevas. Deus colocou as trevas no seu devido lugar, debaixo dos seus pés. Por isso nós somos mais que vencedores. Nós somos vencedores em Cristo. Nós temos a vitória. Uma terceira coisa nessa noite, meus irmãos, e você pode abrir sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 6, versículo 13, nessa noite. E a segunda pergunta eu faço repetindo a mesma da primeira pergunta, faço a todos nós, inclusive eu que estou nesse barco aqui, nessa nave também junto. Eu faço a mesma pergunta a você: o que estamos fazendo com nossas mãos? Segunda pergunta. Segundo Provérbios 6,13 diz assim: acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Observe os gestos corporais que estão implícitos nesse versículo de Provérbios, capítulo 6, versículo 13, na sua Bíblia. Acena com os olhos, fala com os pés e faz o quê? Sinais com os dedos. Você tem visto isso no nosso Brasil? Você tem visto esses absurdos? Para não entrar em muitos detalhes, nós hoje não podemos fazer uma foto, dependendo do lugar, colocando algum gesto da nossa mão, que pode ser o nosso último dia de vida. Chegamos a esse absurdo no nosso país. Chegamos ao absurdo em que uma mão nos sentencia à morte. Ou temos que dar satisfação de alguma coisa. É um absurdo. Isso é absurdo. Nós não éramos assim na década de 90, nem no início da década de 2000. Por mais pecados que existissem, nós não tínhamos esses problemas, nós não tínhamos essas dificuldades. Hoje nós temos que ter cuidado em certos lugares e tirar fotos e fazer algum gesto com a mão. Porque pode ser a nossa sentença de morte. Cuidado, cristão, suas mãos, glorifiquem a Deus. Observe que o texto de Provérbios está dizendo: pisca com os olhos, arrasta os pés, faz sinais com o dedo. E o resto do texto diz, em Provérbios 6, trama perversidade nesses comportamentos, provoca discórdias e espalha confusão. Dentro desse gesto corporal, essas coisas estão dentro. Tem alguma coisa que está desatualizada aí, meus irmãos? Ou nós estamos vivendo isso hoje? Está no noticiário direto aí. Hoje em dia. E nós, isso é um absurdo. Porque, infelizmente, pessoas débeis, pessoas sem o menor conhecimento, estão interpretando as coisas como se fosse algo terrível, maldoso e perverso. Chegou a esse ponto que a pessoa não sabe distinguir naquela foto quem é aquela pessoa que está tirando a foto. Será que não é um casal que está tirando férias porque acabou de casar e está na sua lua de mel? Será que não é uma família que está tirando férias e conhecendo aquele lugar? Infelizmente, viramos reféns de um sistema maligno. E devemos ter cuidado. Cristão, tenha cuidado que seus gestos corporais glorifiquem a Deus. Gestos de maldade e falsidade revelam do que está cheio o coração. Os gestos
das nossas mãos nos faz ver, verificar, enxergar qual está sendo a motivação do nosso coração, qual a intenção. Uma segunda coisa, quando os gestos das mãos são maus, os pés e todo o corpo padece em práticas de maldade. Quando a pessoa faz gestos com as mãos perversos, maldoso, ela sim se comporta de acordo com aquele comportamento dos gestos de suas mãos. Observem os sinais com as mãos desse texto que nós vimos aí em Provérbios. Nos mostram falsidade, maldade, vinda do coração. Ou seja, o pior problema está na intenção, inclinação do coração. Ou seja, o problema do ser humano, seja ele qual for. Seja ele quem for, o problema do ser humano está aqui, na sua natureza. E o cristão não se limitou, não se livrou da sua natureza pecaminosa. Na verdade, nós lutamos contra a nossa natureza. O que é que Paulo disse? A carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra o quê? Contra a carne. A questão é, qual desses leões vão prevalecer? Qual? O Espírito ou a carne? Quem prevalecerá? É nós que vamos dizer. Uma quarta coisa para nós refletirmos essa noite, meus irmãos. Além de Moisés, observem o que alguns gestos com as mãos nos remetem a refletirmos, buscar atitudes que glorifiquem a Deus. Por exemplo, Pilatos. Você viu o gesto que Pilatos fez na hora que Jesus estava ali com Barrabás? Você lembra esse texto? Observe aí no texto de Mateus, capítulo 27, versículo 24 e 25. Acompanha aí para você ver na palavra do Senhor, na Sagrada Escritura. Observe. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo assim, estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo, todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles estavam determinados. Mas Pilatos, lavou as mãos da responsabilidade de quem? Da morte e condenação de Cristo por nós. Ou seja, o gesto corporal de Pilatos com as mãos foi o quê? Eu não tenho mais nenhum tipo de condenação. Eu não sou responsável pela morte desse homem. Eu lavo as minhas mãos. Então as nossas mãos, o nosso corpo fala e fala muita coisa. Uma segunda coisa, no momento da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, houve desprezo e zombaria, mostrando que somos como seres humanos. Aqueles seres humanos nos representavam, eram como se fossem nós. Nós teríamos a mesma atitude diante daquele cenário todo. Teríamos sim, nós não somos mais bonzinhos do que aquelas pessoas, não. Se nós estivéssemos ali enxergando aquele homem sendo condenado, nós talvez, provavelmente agiríamos como se fossem zombadores, porque muitas vezes nós somos assim. Nós, quando vemos uma possível justiça, nós dizemos assim, eu também vou na onda, eu também vou acompanhar a multidão. Então muitos zombaram de Jesus, onde na verdade nada somos de bom. Nós vemos essa atitude dessas pessoas, que até o bem que fazemos aos olhos de Deus é trapo de imundícia aos santos olhos de nosso Deus. Marcos 15, 29 afirma assim a palavra do Senhor: os que iam passando, observe aquele cenário, aquele momento, os que iam passando naquele momento que Jesus estava ali, os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando, sabe o quê? A cabeça. Balançando a cabeça em reprovação a Jesus. Nosso corpo fala. E nesses últimos tempos que estamos vivendo, nós temos sofrido essa situação complicada. As pessoas
que estavam ali naquele cenário de ódio, naquele cenário de desprezo, de injustiça. As pessoas que estavam ali estavam reprovando Jesus Cristo, com zombarias e também balançando a cabeça, como se ele fosse um maldito. De fato, ele se fez maldição por nós. Uma terceira coisa, o gesto de Judas Iscariotes parecia belo, mas fora um gesto de traição, ou seja, o mal camuflado de bem. O mal camuflado de bem. O gesto de Judas parecia um gesto bondoso, um gesto de bem, mas foi um gesto maldito, como diz aí Mateus 26, verso 48, acompanhe na sua Sagrada Escritura, aí na sua palavra, a palavra de Deus. O traidor havia combinado com eles um sinal. Olha, o traidor tinha combinado um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar. Qual foi o gesto corporal de Judas? Com um beijo. O mal pode se camuflar de bem. Com um beijo. E Jesus ainda disse, com um beijo, não traz o Filho do Homem. Que nossa vida, que nosso corpo, que tudo em nós glorifiquem a Deus. Uma quarta coisa, o rei Davi. O rei Davi, quando em arrependimento, e deve ser essa a nossa atitude perante Deus, quando pecarmos, prostrar-se para obter o perdão do Todo-Poderoso. A atitude de Davi quando pecou, quando colocou Urias à frente para ficar com a sua esposa, quando Davi pecou e adulterou com a mulher do seu soldado, de um dos seus comandantes. A atitude dele não foi nobre, a atitude dele foi imunda, e nós não devemos nos espelhar nisso, nos apegar nisso. Isso não é desculpa para pecarmos. Não é desculpa para pecarmos, porque Deus o confrontou. E Davi teve uma atitude que todos nós devemos ter: nos arrepender, nos quebrantar de nosso pecado. Segundo Samuel 12,16 diz: buscou Davi a Deus pela criança, porque o pecado deu nascimento a uma criança. Fruto do pecado. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. A atitude, o gesto corporal de Davi foi prostrar-se em terra. Qual deve ser a nossa atitude quando nós pecarmos, seja com qual parte for do nosso corpo, seja com nossos pensamentos, seja com nossas palavras, seja o que for. Qual deve ser a nossa ação? Ajoelhar-se e pedir perdão a Deus. Para terminarmos, irmãos, essa reflexão aqui nessa noite, que possamos glorificar a Deus em todos os nossos gestos e momentos enquanto temos fôlego de vida. O maior gesto que aconteceu nesse mundo caído, nesse mundo tenebroso, nesse mundo mau, foi Cristo na cruz do Calvário se entregando por nós. Esse foi o maior gesto que possamos ver na Sagrada Escritura. Eu quero dizer para vocês nessa noite, meus irmãos, eu quero levar você a refletir nessa reflexão de hoje, nessa pequena palavra que eu trouxe hoje, essa noite. Eu quero conduzir você, não eu, mas quero aconselhar você, nesse momento, a você refletir quais têm sido os nossos hábitos com o nosso corpo. Quais têm sido os nossos atos? Será que são atos de justiça? Será que glorificam a Deus? Será que temos glorificado a Deus com nossos hábitos corporais, com nossas mãos, com as nossas inclinações, com o que fazemos? Se não, eu quero convidar você nesse momento a baixar sua cabeça em oração. Em oração. E se você tem imitado alguma coisa que não glorificam a Deus, se você tem repetido gestos que não glorificam a Deus, que não pertencem a Deus, eu quero dizer para você, é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. É melhor você obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Seja obediente a Deus e se arrependa nesse instante.
Peça a Ele que lhe perdoe todo o pecado. E tudo que você lembrou agora, o sangue de Cristo tem poder para a purificação. Ah, Senhor. Senhor, primeiramente quero te agradecer, Senhor, pelo gesto que o Senhor fez que nenhum homem pode fazer. Absolutamente homem nenhum, nem que nasceu, ou que esteja nascendo, ou que esteja nascido, tem a capacidade de fazer o gesto que só o Senhor fez, se entregar corporalmente numa cruz para nos salvar. Primeiramente nós queremos agradecer. Em segundo lugar, Senhor, nós queremos exaltar a Ti, porque a Tua palavra é rica, ela é abundante em nos ensinar a ter saúde, até nos nossos gestos, pensamentos, comportamentos e atos da vida. Obrigado pela Tua palavra que higieniza, que nos limpa, que nos purifica e que nos faz ter hábitos que glorificam a Ti e são nós. Senhor, queremos Te pedir também, pedir nesse momento perdão. Perdoa, Senhor, todas as vezes que utilizamos nossas mãos para que o Senhor não fosse glorificado. Perdão todas as vezes que gesticulamos e cometemos o pecado. Perdão todas as vezes que agimos com inclinações, com gestos, com atos, com movimentos corporais que não Te glorificaram. Perdoa, Senhor. Faz valer, Senhor, o sangue de Jesus Cristo, Senhor, que expia todo pecado, que purifica todo pecado, que higieniza todo pecado, que limpa todo pecado, que nos deixa alvos como a neve, limpos na Tua presença, aos Teus olhos, porque importa agradar a Ti do que aos homens, diz a Tua palavra. Importa agradar a Ti do que aos homens. Senhor, que nossos gestos Te glorifiquem. Senhor, que as nossas mãos Te glorifiquem, que nossos pés Te glorifiquem, que nossos olhos Te glorifiquem, que os nossos pensamentos Te glorifiquem, que a nossa alma Te glorifique, que o nosso ir à direita, à esquerda, à frente e atrás Te glorifiquem, que todas as nossas atitudes Te glorifiquem, que a nossa vida seja para a Tua glória, mesmo sendo imperfeitos e limitados. Senhor, glorifica o Teu glorioso nome em nossas vidas. Nos constrange naqueles momentos em que nós tivemos pegos desapercebidos na armadilha do inimigo e nós fomos fazer alguma coisa que não Te glorifique, que nós possamos nos constranger. Senhor, nos perdoa, Senhor. Recebe nossa oração, recebe nossa petição, recebe nosso arrependimento, recebe nossa sinceridade de coração, ó Deus, Senhor dos Senhores, aquele que está sentado acima de todo principado e potestade, reinando soberanamente e eternamente. Recebe, Senhor, recebe a nossa petição. Em Cristo nós oramos nessa noite. Amém.